fazendo uma peça agora, que ela relata a visão que o pastor teve há 37 anos atrás, no dia 30 para 31, amém, de março, em que ali na cidade do Maputo, ele perguntava para Deus: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Amém? Então essa é uma peça, ela vai estar bem reduzida, mas eu peço que você ouça, entenda e compreenda que é necessário nós respondermos ao chamado de Deus. Deus está chamando todos aqui para se envolver. Amém? Maputo, 1988. O que há especial nesta data? Missões, missões, missões. Será que tu conheces a história da nossa igreja? Se hoje eu e você estamos aqui, é porque alguém aceitou o chamado de Deus para a sua vida. Onde estás? Onde andas? O que tu fazes? Por que estás parado? Por que não aceitas o chamado de Deus para a sua vida? Por que estás parado? As almas estão morrendo. Jesus está voltando. E você parado? Igreja, se hoje estamos aqui, é porque alguém aceitou o chamado de Deus para a sua vida. E essa pessoa, eu vou contar um bocado da sua história. Na noite de 29 para 30 de março de 1988, quando o pastor Eliel estava no quarto orando, pois o sono havia fugido, de repente, na parede do quarto em que estava hospedado na cidade de Maputo, capital de Moçambique, viu um mapa e a forma de mão humana que apontava para o mapa. E depois passava por ele e ouviu uma voz que dizia a ele: deveria voltar para Moçambique e ali iniciar um trabalho missionário a partir do centro do país. Trabalho esse que alcançaria todo o norte e penetraria nos países vizinhos. Não temas, deves voltar para essa cidade e começar um trabalho missionário no centro do país. E esse trabalho se espalhará até os países vizinhos. Vá, eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. 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 Glória a Deus, aleluia. E para tornar mais curta uma longa história, 7 meses depois, o pastor Eliel estava de volta a Moçambique para conhecer o país e foi para a cidade da Beira, província de Sofala. De noite, um anjo do Senhor o acordou. Eram por volta das 2 da manhã. Eliel, deves voltar para essa cidade. Traz a tua família consigo e prega a minha palavra. Ensine a minha palavra. Prepara obreiros, porque eles vão levar essa palavra ao norte do país e às cidades vizinhas, aos países vizinhos. Em fevereiro de 1990, o nosso pastor trouxe a sua família para Moçambique, em meio à guerra civil que devastava o país. Ali ele fez conforme Deus o mandara. Pregou e ainda hoje prega a palavra. Abriu escolas bíblicas, como Deus ordenara, e instalou as bases da missão que hoje é conhecida em vários países como Missão SOS África. Vamos edificar vidas para Deus. Igreja, vamos edificar vidas para Deus. Missões não é só na boca. Missões não é só na boca. Missões não é só na boca. O
que as pessoas vão pensar sobre missões? Alguns dizem que missões é orar, mas nem oram. Outros dizem que missões é ir, mas quando chega na hora de ir, não querem ir. Há quem diz que missões é contribuir, mas não tiram suas ofertas e dízimos para ajudar na obra. Igreja, é bem verdade que missões é ir, orar e contribuir, mas é necessário que não falemos isso somente de boca para fora. Irmãos, se vocês não contribuírem, Deus pode sustentar um missionário, tal como sustentou o povo israelita no deserto. Missões não é só na boca, missões é sentir o desejo, a necessidade e a responsabilidade de atender o chamado de Deus. Missões é alcançar os perdidos. Há aqueles que dizem, não recebi nenhuma chamada específica de Deus, por isso não tenho importância em fazê-lo. A Bíblia diz: Ide, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. mas quem não crê? Mas quem não crê Mas quem não crê será condenado. É bem verdade, meu irmão, que este ide não foi somente para os discípulos de Jesus, Tiago. Mateus, João. mas foi para todos nós. Você já pensou o que seria de nós se Jesus não se disponibilizasse para ver aquele mundo? Deus não se alegra em ver o homem perdido, irmãos. É a minha e a tua responsabilidade de avisar os ímpios do seu maus caminhos. Igreja, não seja hipócrita cantando: Eu quero cada dia trabalhar, Escravos do pecado levantar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz e na vida do Senhor. Eu irei onde Cristo me mandar. Será mesmo? Será que irás? É bem fácil cantar, falar, mas é difícil ir. A Bíblia nos diz Que Jonas fugiu porque não queria pregar o Evangelho. E você? Andas a fugindo da presença de Deus ou ainda tens a coragem de cantar? És os milhões em Terras tão medonhas, jazem perdidos sem um Salvador. Quem irá? As novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Para com isso, irmão, porque missões não é só cantar. Missões não é só cantar. Irmãos, se você sabe que... Irmãos, vamos levantar e ir à busca de irmãos que é para salvar a proclamação em Cristo, que é para salvar almas, irmãos. Tal como Jesus levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja falado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra que ainda hoje você tem um compromisso com Deus. Então, levanta desta cadeira e vamos. E vamos, crianças e adolescentes. E vamos, adultos. E vamos, jovens. E vamos edificar vidas para Deus. E vamos edificar vidas para Deus. E vamos edificar vidas para Deus. Vidas para Deus. Ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou e a sede é seu interior. Jesus te chama.
Romans chapter 10. Jovem, senta, fica quieto aí, tá? Não precisa The sair. youth, sit down. You don't need to Vai leave. ser traduzido para vocês poderem entender bem. We'll translate the preaching for you to understand. Romanos capítulo 10, Romans chapter 10, versículo 14 e 15. verse 14 and 15. E diz assim a palavra do Senhor. Já Says viu the aí? word of God. Toda a Have you igreja, opened? abra sua The Bíblia. whole church, open your Bible. Romanos capítulo 10, Romans chapter 10, versículo 14. verse 14. E estas são as 4 perguntas And these are 4 questions que o Espírito Santo that the Holy está Spirit fazendo à igreja hoje, is nessa manhã. making to the church today. Romanos 10, Romans 10, versículo 14 e 15. verse 14 and 15. Agora o menino vai cantar daqui a pouco, amém? Depois da mensagem. Criança também. Criança, vem orar, né? Tem que orar por essas bênçãos de Jesus aqui. Traz as bênçãos aqui na frente. Esqueci das Bring the bênçãos. kids for prayer. Quando você está abrindo aí a Bíblia, vamos orar pelas As crianças. you open your Bible, Traz as let's pray for bênçãos the aqui. kids. All the Essas grandes kids bênçãos. Vamos come. louvar também. They're also Quero bandeira, viu, gonna irmã? worship. Vamos no primeiro culto aqui, acho, cantando com bandeira também. Vamos orar. Let us pray. Pode ir aqui. Vamos fechar os olhos, igreja. Let Abençoando us as crianças. close our eyes and blessing the kids. Que essas crianças são tudo abençoadas em nome de Jesus. They are Amém? blessing in the name of Jesus. Pai Santo que está no céu. Father God Em in nome de heaven, Jesus Cristo, in the teu name of Filho. Jesus Christ, Nós your Son, abençoamos we bless estas crianças, these Senhor. children, Vieram Lord, para a tua casa that have hoje. come to your house Senhor, today. enche com teu Espírito Father, may you Santo. fill them in your Holy Enche com Spirit. amor. May you fill them Enche with com your paz. love. With A idade deles, at Senhor. their age, Lord, Que eles ali nas suas creches, nas suas at escolas, the creche or sejam os school, melhores may they be estudantes, the Senhor. best Que em students, casa Lord. sejam os melhores That at filhos. home they may be E the aqui best na igreja, children. Senhor, That at crianças church cheias do Teu they Espírito may be Santo filled in the Holy para ganhar Spirit almas para to Ti. win souls Coloca for you. desde agora, May you Senhor, put from now dentro deles, Senhor, in them o Teu Evangelho, Pai. your gospel, Senhor Lord. Deus, essa unção This de anointing levar o Evangelho. of taking the Abençoa as gospel. professoras, May you bless Senhor, the que aqui teachers estão, que vão ministrar that para are here eles. that will minister to Enche them. elas com Fill sabedoria. them with wisdom, Consola Lord. com Teu May you Espírito. comfort with your Repreenda spirit. o mal contra Rebuke elas. evil Em against nome de them. Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Deus abençoe, professoras. Vamos lá, God pode bless ser na you, cozinha, teachers. tá? Romanos 10, 14 e 15. Romans 10, 14 and 15. 4 perguntas 4 que o questions Espírito Santo that the Holy está Spirit fazendo para você hoje. is asking you E today. diz assim a palavra do And Senhor. says the word of the Pode ficar em Lord. pé, igreja, para nós You may lermos stand, juntos. church, for Eu us vou to ler, read. você me acompanha. I will read, you follow. Como, pois, invocarão aquele que não creram? How shall then they call on him in whom they do not believe? E como crerão naquele de que não ouviram? And how shall they believe in whom they have not E heard? como virão se não há quem And how pregue? shall they hear without a preacher? E como pregarão se não forem And how enviados? shall they preach unless they are sent? Como está escrito, As it is written, quão formosos os pés how beautiful are the dos feet que anunciam a paz, of those who preach dos the que peace, anunciam as coisas who boas. bring glad tidings. Levanta sua mão para o alto. Lift up Eu your oro por hands, você and agora. I want to pray for you Pai Santo, now. Father em nome God, de Jesus in Cristo, the name of eis aqui o Jesus teu povo, a tua Christ, hear igreja. your people, your Quando eu estiver church. ministrando, As Senhor, I minister, não Lord, seja eu, let it not seja be o me. teu Espírito Let it através be de your mim. spirit through Toque em mim, me. May Senhor. you touch Toque na tua serva me. May you imaginar. touch your Toque em servants cada that um I aqui. touch everyone Todos here. que aqui estão, Everyone Senhor. that is in Da this criança place, ao adulto. from the child to Toque, the Espírito adult. Santo. May you touch Holy Acende o fogo do Spirit. May Evangelho. you light the Acende fire o of fogo do teu amor gospel, por the almas. light of your Acende soul, o of fogo your das love missões, for Senhor. souls, of Coloca aqui missions. agora, Pai, May you put right o teu now consolo, your Espírito, comfort, a Holy tua alegria, Spirit, Senhor. your joy, Em Lord, nome de in the Jesus. name of Amém. Jesus. Amen. Podemos sentar. You may be seated. Nós temos em Gênesis, no capítulo 2, We have in Genesis Versículo chapter 15. 2, verse 15, perguntas que foram feitas. questions that were asked. Quando você vai para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Genesis, the first book in the assim Bible. como nós recebemos essas 4 perguntas As we agora, receive these pelo questions Espírito Santo, by the Holy em Romanos Spirit, capítulo 10, 14 e in 15, Romans
10, O 14, Senhor também fez 15. perguntas. The Lord made No questions. capítulo 2, In chapter no 2, versículo in 15. verse 15, Gênesis quer dizer começo. Genesis is the beginning. Esse nome Gênesis The word Genesis significa começo. means E beginning. diz assim no versículo And 15. says in verse E 15, tomou o Senhor Deus o homem then the Lord took man e pôs no jardim do and Éden put him in the garden of para o Eden lavrar to tend it e o guardar. and keep it. E ordenou o Senhor Deus ao homem, And the Lord commanded the dizendo: man, de saying, toda árvore do jardim comerás livremente, of every tree of the garden you shall mas eat da árvore freely, da ciência do bem e do mal, but of the tree of knowledge dela of não good and evil comerás, you shall not porque no eat. dia em que dela For in the comeres, day that you eat of certamente it, you morrerás. surely shall die. Olha aqui para mim. Look at me. Deus colocou Adão e Eva neste God mundo, put Adam and Eve fez in eles this world, perfeitos, made them deu a perfect, eles autoridade gave them espiritual spiritual sobre authority todos os animais, upon all the sobre todas animals, as coisas. upon all things. Quando nós lemos aqui no versículo 15 When we read in verse ao 15 versículo to 17, verse 17, Deus colocou e disse: olha, pode comer God said you can de eat tudo que é of árvore, everything that is of Porém, a tem uma árvore tree, but aqui there is one que tree vocês só vão comer dela that you'll only eat of it quando eu quiser que vocês when comam. I want you to Que eat é of it, aqui está no versículo which 17, is in verse que era 17, a árvore da which ciência do bem e do mal. was the tree of the science of good and O evil. que acontece com uma criança What happens to a child se ela começar a ver coisas when they start seeing things que não é para a idade delas? that is not of their age? Filmes que não é para a idade delas. Movies that are not for their Olha aqui age. para mim. Look at O me. que vai acontecer What will com happen uma criança with a child se quando ele ainda é pequeno, as they small, ele começar a ver they coisas start seeing com things muita violência, with a lot of com violence, muito crime, with a lot of com crime, muito roubo, with a lot of theft, com muita with a prostituição. lot of O que prostitution. vai acontecer com What essa will criança? happen to this child? A mente está preparada para aquilo? Are their minds prepared for A that? criança vai saber discernir ainda se o que é bom, o que é certo? Well, will the child be able to A discern criança what's good and será right? influenciada The child will be para influenced o mal. to evil. Por isso que nos filmes, That is why in the nas movies, novelas, in the até novel, livros, even books, você vê ali uma idade, you see an age rate. né? Quando diz PG, né, o When it PG, says PG, quer dizer que os pais têm que estar it means presentes. that the parents need to be Porque there. pode ter uma cena ali que não é boa. Because there might be a E sin that pode is not good, influenciar a sua and it criança can influence your para o child mal. to evil. É ou não é? Is it true or not? Então a mesma coisa. So the same Quando thing, Deus fez aqui o jardim, when God made Ele a colocou garden, tudo para aquele homem e aquela He mulher. put everything for that man and Era woman. só para eles cuidarem, They just had to take care of para it, dominar, to dominate, para fazer embelezar. to tend it, to make Para adorar it a beautiful, Deus. to worship God. Deus tem nos dado, irmãos, muitas God has coisas. given us many Será que things. aquilo que Deus tem te dado, What God has given você you, tem usado para influenciar para o have bem? you taken it to influence in A good razão things? porque Deus disse no versículo The reason why 17 God said in verse que Ele não 17 queria que Adão e Eva that He comessem didn't want Adam and Eve daquela árvore to da eat ciência. of that tree É porque of não era life. hora It's ainda because para there eles comerem. wasn't time for them to Haveria have it. momento para There aquela was árvore. a time for the Se Deus tree. plantou aquela If árvore God ali, planted it, haveria momento para there aquela was a árvore. right moment Mas to have naquele it. momento não But era at para that eles moment, it comerem. wasn't for them to have it. Deus disse, olha, pode comer de God tudo. said you can eat of everything. Sabe qual era uma outra árvore que Do estava you lá know no what's another jardim? tree that was in the garden? Era a árvore de viver para sempre. It was a tree to live forever. Eternidade. Eternity. Viver, nunca morrer. Live and never Estava die. lá. It was there. A árvore da vida The tree of estava life lá no jardim. was in the Se garden. Adão e Eva comessem, If Adam and Eve had iam eaten of viver para it, sempre. they would have lived forever. Comeram? Did they eat it? No. Muitas vezes Deus está te dando tudo. Many times God is giving you Deus está te dando everything. vida eterna God is através do giving seu you filho. eternal life through your Son, Porque through Ele His deu o Filho Son, dele, Jesus because He Cristo. gave His Son, Jesus Porque Christ. diz ali em João Because it says in 3,16. John Quem 3:16. conhece o versículo? Who knows the verse? Fala comigo. Say, 1, 2, 3. Porque for Deus amou o God so mundo loved de the tal world maneira that que He deu gave seu Filho His only unigênito begotten para que Son, todo que nele that crê whoever believes não in Him pereça, shall mas not tenha. perish, but have eternal Jesus veio life. para você ter Jesus came for you to have vida. eternal Jesus veio life. para você ter. Jesus came for you to have. Jesus veio para você Jesus ter. came for you to have. Quando Deus colocou Adão e Eva When lá, God put Adam and Eve a vida there, dela estava lá.
The life, the tree of life was there. Mas, infelizmente, But unfortunately, Adão e Eva Adam and Eve, decidiram ouvir they decided to outra hear coisa. another thing. E aí que é o problema. And that's where the problem Não is. era a altura That wasn't the Não right era o time. momento It wasn't the de se moment envolver to com involve conhecimento, com with ciência. knowledge, with science. Haveria um tempo certo. There was a right time for Quando that. você apressa, When you start rushing, quando você quer ajudar Deus, when you want to help você cria God, problemas para ti. you create problems for Aprenda a yourself. confiar em Deus. Learn to trust in Aprenda a God. esperar o momento de Learn Deus. to wait for the moment O of Senhor God. aqui The Lord here, criou algo belo. He created something Colocou nas beautiful. mãos deles He tudo que put eles it in precisavam. their hands, everything they Eles não needed. precisavam daquela They ciência. didn't need that Porque já science estava ali. because it was Deus ia there. dar para God eles. would have given it to them. Não precisa você buscar coisa You lá no don't need mundo. to seek things in Deus the vai te dar o que é world. teu. God will give you Essa what riqueza que is você yours. quer, Deus vai The te dar. riches you want, Essa God will saúde que give você you. quer, Deus The vai te dar. health, God Essa will give you. prosperidade que The Deus quer, prosperity, que venha para a tua God vida, will give Ele you. vai te dar. God will give Mas é you. no tempo But it dele. is in His time. Porém, não pode ser preguiçoso. But you shouldn't be Ouça lazy. aqui o conselho do Senhor. See the counsel of the Versículo Lord. 15. Verse Ele 15. colocou o homem lá He put man there para ficar dormindo, to sleep, para ficar parado. to stand. Não, trabalho. It's to work, Guardar, to keep, cuidar, to olhar. take care, to Você tem que tend. cuidar deste corpo You espiritual. need to take care of the O spiritual versículo do body. mês, 1 Coríntios The 3, verse of 17. the month, 1 Corinthians 3:17. Nós lemos aqui. We read it Se here. nós fizermos mal a este If corpo, we defile this o body, que vai acontecer? what will Deus happen? vai nos destruir. God will destroy No us. momento que Adão e Eva The apressaram, moment Adam and Eve rushed into things, apressou a situação. they rushed to situations. Cara, They sinned. espera o tempo de Deus. Wait for the time of God. Aprenda com o Senhor. Learn with the Aí o Lord. que aconteceu? What happened? Deus não podia tê-los mais lá no jardim. God couldn't have them in the garden Por que, any que Deus disse a longer. Adão e Eva? Why did God say to Saiam Adam agora, and vão. Eve, leave, Eles vão go? ter que sair, não pode ficar mais They aqui. can't stay here. Tem cristão que está perdendo a There bênção. are Christians that are losing Porque their está se blessings misturando com coisas que não because é para se they misturar. putting themselves with things that they Você shouldn't ainda não be. está preparado You are para not aquilo. ready for that. Espera o tempo de Deus. Wait for the time Espera of Deus te God. preparar. Wait for Deus te God to prepare you, fortalecer. to Deus te strengthen dar you, fé. for God to Deus give te dar you unção. faith, for Mas God você to give you precisa anointing. buscar. But you need to seek Him. Irmãos, como é que um bebê vai aprender a ler e escrever? How does a child learn how to read and write? Vai aprender? Will they bebezinho? learn? A Esses child. que mama, vai aprender? These ones that Tem aí umas some- crianças de 1 ano, 2 they're anos, those ones que já falam, né? that already speak. Mas para ele aprender a ler e escrever, But for precisa o them quê? to learn how to read and write, Se alguém ensinar, they need to be precisa taught. escolinha, They need to go to creche. né? Precisa They professores. need a teacher. Para você, For you, precisa também conhecer Deus. you need to know Você precisa estar aqui God. na casa de oração. You need to be in the house Você of precisa the vir à prayer. igreja, You need to come to ouvir a Bíblia, church, ouvir a to palavra, hear the word, ouvir a comunhão. to hear, to be in communion. Amém? Você precisa aprender. You need to Como é que você vai learn. aprender? How will you learn? Ouvindo. Porque Hearing. a fé, Because faith, ela vem pelo it ouvir. comes to hear through E ouvir hearing o quê? and hearing A what? palavra de The Deus. word of God. Aí nós vamos mais adiante. Then we go. Quando vamos para 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. 1 Kings 3 verse 5. 1 Reis 1 Kings 3, versículo 5. 3 verse Nós 5. vemos um homem We see a man que Deus viu ele antes dele nascer. that God saw him before he was born. Primeiro Deus viu o pai dele, que era First Davi. God saw his father, which was E David. veio Salomão. And then Solomon came. Salomão, Solomon, veja lá, capítulo 3. 1 Primeira Reis, Reis 3. capítulo 3. 1 Kings chapter Versículo 3, 3 primeiro. verse 3 verse Diz assim a palavra do Senhor. says the word of E God. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, E somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. except that he sacrificed and burned incense at the Agora high vamos para o places. versículo 5. Now let's go to verse 5. 1 Reis 3, 5. 1 Kings 3 E em 5. Gibeão apareceu o Senhor a Salomão At Gibeon the Lord appeared to Solomon em sonho in a dream e lhe disse: and said,
Pede o Ask que queres, what you want, que te dê. and I shall give you. Pede o Ask que queres, what you que want, te dê. and I shall give Pede you. Ask o que what queres, you want, que te dê. and I shall give you. Deus falou para Salomão God naquela said to noite. Solomon, spoke to Ele Solomon ele that estava night, assumindo and he was como rei. assumed as a king. Assim como você, pai e mãe que aqui As a está. mother and Você father tem here, you responsabilidade. have a Assim como você, responsibility. jovem, As a young tem person, responsabilidade na you igreja. have a na responsibility sua in the church, casa. at your house. Então o Senhor está te So perguntando, the Lord is asking you, como perguntou para as he Salomão, asked o Solomon, que tu queres? what do you want? Pede. Ask. O que tu queres? What do you want? Pede. Ask. Dia, irmãos, One day, nós estávamos muito afligidos em casa. we were afflicted at home. Muitas enfermidades, A lot of coisas que sicknesses, não estávamos a entender. things that we weren't Gente orava, understanding. repreendia. And we'd pray and Ataques rebuke espirituais. spiritual attacks. E aquilo estava começando a fadigar e a And that cansar. was starting to Porém, drain a us. nossa fé não é em homens, é But em our faith Deus. is not in men, it's in Então God. eu fui ao Senhor em So I oração. went to the Lord E in disse, Senhor, o prayer. que está se passando And I said, aqui? Lord, what is happening Estamos em here? pecado, tem algo que não Are we in fizemos. sin? Is there something we didn't Nós do? falamos algo que não cumprimos. Did you say something and we didn't Esquecemos de fulfill it? ajudar alguém que And foi we dito para ajudar. forgot to help someone Por that que we had Satanás to. está entrando aqui para puxar Why os is nossos pés? Satan here to pull our Colocando feet? tanto ataque assim, Putting a Senhor. lot of attacks. Não estou aqui me queixando, eu disse I'm para not Deus. here complaining, Eu quero Lord. entender, I Senhor, want to se isso é um understand ataque if diabólico this is a ou diabolic se isso é attack teste. or this is a É test, exame, uma aprovação. an exam, a Que test tu estás me preparando. that you are E preparing preparando me a tua and igreja preparing your para church enfrentar um futuro. to encounter in the Isso foi future. antes da pandemia. This você. was before pandemic. Sabe o que aconteceu? You know what Naquela happened? noite eu tive um sonho. That night I had a Em dream. que eu entrava num prédio. We are going a building. E parecia assim como se fosse uma escola, mas também um hospital. It was like a school but also a hospital. Dentro de cada sala In each havia room, salas que eram salas de estudo. there were rooms where the people would learn. E havia salas onde Classroom. estavam salas de enfermaria. And there were classes for people who were sick. Então havia muitas Pharmacy. camas ali. So there were a lot of beds there. E eu prestei atenção que as pessoas que entravam And ali, people that entered, a maioria tinham sido crentes ou são many crentes. of them were Christians or E de and repente os were cristãos Christians. começavam a ver as camas. then the Christians started seeing the E beds. as camas eram fofinhas. And they were very Todas fluffy. bonitas They were assim. very Colchões beautiful. fofinhos. You know, the Bem mattress lindo, bem was arrumado. beautiful. Era como se fosse um hospital. It was like it was Mas a com umas hospital. camas de hotel, sabe? But like, you know, those Umas coisas assim hospital bonitas. beds, something nice. Porém, no momento em que eles sentavam At naquela the cama moment they would sit on the bed e diziam, estou cansado, and say they were estou tired. fadigado, I am tired. estou com dor de cabeça. I have a Porque headache. eu podia ver no rosto I could deles see on their que eles também faces tinham lutas. that they had Mas battles. todo cristão que sentava na cama But every Christian that sat já on não the conseguia bed levantar. couldn't stand up O que anymore. acontecia? Ele deitava They would lie on the e bed ficava paralisado. and they would be Isso no paralyzed. sonho que eu estava tendo. This in the dream I had. E eu dizia, não senta, irmão, não And I senta. say, don't E as sit. pessoas diziam, o quê? Eu The dizia, não people say, senta. I'd say, don't Porque eu sit. conseguia ver. Because I could Eles não see. conseguiam ver o They ataque de couldn't Satanás. see the Eu attack of estava vendo. Satan. I was O seeing diabo it. estava colocando The muito devil problema. was putting a lot of Muita problems, situação. a lot of Que era para as situations. pessoas se That was amaldiçoarem. for the people to curse Para dizerem, themselves, to say, estou cansado, I am já tired. não quero mais. I don't want Quero anymore. desistir. I want to give Não up. quero mais essa vida. I don't want this life Senhor, anymore. Lord, leva-me. take Mas não me. era o tempo But ainda. it wasn't the time Não era o yet. tempo It ainda. wasn't the E time. quando eles falavam isso, And when they say this, vinha, irmãos. they would come. O quê? Aquela fadiga, eles deitavam That fatigue, and they would e lie ficavam down, doentes. and they were E sick, alguns lutavam para and se some of levantar. them would fight to E stand, alguns estendiam a mão para mim. and E some eu stretched conseguia their eles hands to me, levantar. and I would Punha eles de pé. lift them up, put them Outros se standing, arrastavam. and others were just Se rolavam crawling. daquelas They camas. were Se rolling on the arrastavam. bed. They were, you know, Até chegar crawling. a mim e dizer, pastora, So me they ajuda. got to me and said, Porque eu Pastor, não quero help me, ficar deitado. because I don't want to be laying Eu preciso de down. força. I need strength. E eu ajudava e And I orava. would help them and E pray. eu disse, Senhor, socorre. And I said, Lord, help us. E o Espírito Santo disse para mim, The Holy Spirit said to me, tudo que tu pedes, everything that you ask, eu te dou. I give you. Sabe, quando o Espírito Santo fala, When the Holy Spirit ele speaks, chama o teu nome. He calls your name. Assim como na visão do pastor aqui. It's in the vision of E the o Espírito Santo pastor. chegou perto de mim, The eu Holy senti a Spirit presença came to me and I dele. felt His Naquele presence sonho. in the E ele dream. disse para mim, And He said to Nádia, me,
Nadia, tudo que tu pedes, everything that you eu ask, te dou. I give you. Por que tu estás falando assim? Why are you speaking Por this que way? tu oraste daquela maneira? Why enganada? did you pray in that manner? Tudo que tu pedes, Everything you ask eu for, te dou. I give you. E eu, na mesma hora, irmão, orei And naquele at sonho. that moment, Eu levantei as minhas mãos e eu comecei a I orar. lifted up my E eu hands, I comecei a started falar porque o praying, Senhor me and I perdoa. started saying, Lord, Me forgive me, fortalece. strengthen Então me. restaura teu povo, a tua igreja. Restore your people Tira o in your cansaço, church. Jesus. Remove the Tira a fatigue. fadiga. Remove Tira the a falta de amor, tiredness. Senhor. Remove lack Coloca of ânimo. love. Put Alegria do joy. Espírito no Put teu the povo. joy of the Holy E eu fui Spirit em in cada your cama people. daquele And I hospital, went to daquelas each and every salas. bed in the E quando eu rooms. fazia isso, And vinha os as I demônios did para that, querer the nos demons pisar. wanted to step Mas on aquele us. que estava de But pé the one that was me standing ajudava para nos would destruir. help me to destroy. Vocês que estão de pé, You igreja, are the one diga that is assim, eu sou standing. Say, I a am escolha de Deus the chosen of God para lutar to fight contra as trevas. against Em hell nome de in Jesus the Cristo. name of E eu Jesus vou Christ. vencer. And now will Porque o Senhor está overcome comigo. because the Lord is with me. Então, cansaço, So fatigue, saia. get Em out. nome de Jesus. In the name of Eu Jesus, recebo agora I receive o right poder do now Espírito Santo. the Holy Spirit Cura. that De heals, alegria. that gives joy, Para pregar o to Evangelho. preach the Para gospel, to continuar. Em nome de continue Jesus. in the name of Jesus. E quando eu despertei daquele sonho, When I woke up, eu não estava deitada na minha I cama. wasn't laying on my bed. Eu não me lembro se eu estava deitada ou sentada I ou don't, pé. I don't know Mas if eu I estava was com as standing or mãos assim, seated, but I was with sentada my igual no hands sonho. up and E eu in the chorava. dream, and I was E eu dizia, crying, Jesus, me and I perdoa. said, Jesus, forgive O me. diabo está querendo causar The aqui devil is fumaça, trying fumo to aqui, cause here para meus olhos fire, ficarem for my atrapalhados. eyes to Mas be sai fumo do diabo em nome de blurry, Jesus. but get out Que in the venha name o of óleo do Jesus. Let Espírito the oil of the Santo. Holy Spirit come. Nosso inimigo ataca, irmão. Our enemy Nas attacks finanças. in the Para finance, você reclamar, para você for ser you to amaldiçoado. complain Se and chamar to de curse pobre, yourself, desgraçado, não to faça say isso. you are poor, Eu you sou are rico em nome de disgraced. Jesus. Say, Vai. I am Eu sou rich in rico the em name nome of de Jesus. Jesus. I am Nada rich in vai the me name of faltar. Jesus. I Porque o will Senhor é lack meu pastor. nothing because the Lord is my E nada me shepherd. faltará. And nothing Eu tomo will posse lack dessa in my life. I promessa. take possession of this word. Não aceita o diabo vir colocar coisa na tua Don't let the cabeça. devil put things in Ele your quer pôr head enfermidade. with Mas sabe o que infirmity. você faz? But you know what Você you vai fazer o que do? nós fizemos ontem You aqui. do what we did here Eu falava com os yesterday. jovens que estavam When I aqui. spoke to the youth, Se eu fosse ir pelo meu próprio corpo, if it was to go with my own eu e body, todos os líderes vão ficar em casa. and all the leaders would stay Porque nós home. todos estávamos parecido que estávamos assim. Parece que levamos umas surras, né? Umas Because it's like palmadas. we were beaten. Porque estava todo mundo sentindo aqui, parece gripe, parece Because febre. everyone was feeling some Mas type nós of oramos symptom of aqui. flu, but we Hoje já prayed. estou boa. Essa irmã Today está I'm falando, okay. né? This Essa sister, irmã não tinha voz she ontem. had no Jesus voice curou ela yesterday. para ela God estar hoje healed aqui. her for her to be here Jesus today. transformou aqui ontem. God transformed her. Aleluia. E Ele vai continuar And tocando He na sua will vida. continue touching your life. Deus perguntou para Salomão. God asked Solomon, Pede ask o que tu queres what you want, que eu te dê. and I will give you. E Salomão disse, versículo And Solomon said, 6. verse 6, De grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai. you have shown great mercy to your Como servant também David, ele my andou contigo father, em verdade e em because he walked justiça, with you before in truth and em righteousness, retidão e coração. and in uprightness of E perante a tua face With you. guardaste de grande you beneficência. have continued this great kindness for him. Versículo 7. You have Agora, pois, Senhor, Now, Lord, meu Deus, my tu God, fizeste reinar teu servo you neste have lugar. made your servant king Davi, meu pai. instead of Eu David, my sou ainda father. menino But I am a pequeno. little child. Nem sei como sair nem I do entrar. not know how to go in O or teu out. servo está no meio do Your povo. servant is in the midst of Que your elegeste. people, whom you have Povo chosen, grande. a great people, Que nem se pode contar. too numerous to Que be nem se numbered pode or numerar. counted. Versículo 9. O teu Verse servo, 9, therefore, pois dá coração your servant entendido an understanding heart para julgar o teu povo. to judge your people, Para que prudentemente that I may discern ensina o bem entre o mal. between good and evil. Ele pediu sabedoria. He asked for wisdom. Pior coisa é quando você pega recurso, The worst thing is when you have dinheiro, resources, seja lá o que money, for, irmão, whatever coisas, it is, bens, things, e
você não sabe administrar, and you don't know how to administer peça it, coração entendido. ask for an Faz assim com as understanding mãos, heart. vamos pedir Stretch your coração. hand. Let's ask for an E fala, understanding Senhor, tu me heart. colocaste aqui neste And mundo say, you put me in this para world, pregar o Lord, teu evangelho. to Você preach está aqui your para gospel. louvar Deus, pregar You are Deus. here to Me dá um worship coração entendido with a heart that of para que eu understanding. possa Give me a heart of understanding administrar that I todos os administer recursos all the que tu tens me resources dado that you have e eu given me, possa Lord, investir and may I na invest tua obra, in your na minha word, família, in my para que family, haja that they salvação may e be cura. salvation Peça para and Deus. healing. Ask the Te Lord dá um coração entendido to give you agora, an understanding para heart, você prosperar, for you to não só prosper, na vida material, not just in the material mas life, na vida but espiritual. in the spiritual life as Há well. vidas que precisam ouvir Their lives que that Jesus need to Cristo é hear o that Senhor. Jesus Há Christ is vidas the que Lord. precisam Their lives that ouvir need que to Jesus hear Cristo é o that Senhor. Jesus Christ is E the é você que Lord. tem que levar. And you have E é to você que take tem que this. levar. And you have to take Aleluia. this. Louvado seja Deus. Glory be to 1 God. Reis capítulo 19. 1 Kings 19. Vamos lá ver a palavra do Senhor. Let's see the 1 word Reis of the capítulo Lord. 19. 1 Kings chapter 19. Estava aqui um servo do Senhor, He was a servant o of the profeta Lord, Elias, Prophet Elijah. muito aqui atribulado de espírito, He was tribulated in mas ele spirit, não recuou. but he did Ele not enfrentou o turn problema. back. He Não faced fica the com medo, problem. não. Do not be Peça para o afraid. Senhor estar contigo. Ask the Lord to No be dia do with teu you problema, on the day no of your dia da tua problem, dificuldade. on the day of your Não insulta difficulty. Deus, não. Do not insult Peça para o God. Senhor Ask the estar Lord contigo. to be with 1 you. Reis capítulo 19, 1 Kings 19, versículo 9. verse 9, Diz assim a palavra do Senhor. says the word of God. E ali, 19, versículo 9. 19, verse 9. Vou ler do 8. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu com força. So he arose and ate and drank, Daquela caminhada caminhou 40 dias. and went in straight that food E 40 days 40 and 40 noites nights, ao monte de Deus. as far as here of the mountain of God. Isso foi depois daquela grande batalha. This was after the Contra os great battle, 950 profetas falsos. 950 false prophets. Ele agora estava fugindo de uma mulher chamada So Jezabel. now he was running away from a prophet Jezebel. O espírito de Jezabel The spirit of Jezebel ataca homens e mulheres. attacks men and women. Jezabel não está sozinha, ela tem que ter Jezebel uma is not alone. As pessoas às vezes quando ouvem falar Jezabel, People, when I speak of eles acham que vai ser Jezebel, uma mulher they feiticeira. think it will be a witch. Nem sempre. Not Muitas always. vezes é um homem feiticeiro. Many times it's a Com man esse as well. demônio chamado With Jezabel. this demon of Jezabel foi uma Jezebel. rainha She was a queen. que era uma bruxa, uma feiticeira. She was a wizard. Ela era esposa do rei Acabe. She was the wife of King E ela Acab. levou o povo numa corrupção. And she took the people into Na corruption, idolatria. in Ela idolatry. fazia o povo adorar outros deuses. She would make people worship other gods. Irmãos, Brothers, não acende vela lá pro demônio. do not light candles for Não vá no demons. cemitério acender vela. Do not go to the Não cemetery and põe light vela candles. na frente de estátua. Don't put candles in front Não of põe statues. ali foto Don't put a de picture vela. Não of faz candle. isso. Don't Você do está that. abrindo uma porta You espiritual are de demônio opening para a a sua vida. spiritual door of demons for your Quando life. nós estamos em Cristo, When we are in nós Christ, oramos we em pray Deus, to em God nome de Jesus. in the name of Você não precisa pôr Jesus. vela, mas You don't need to put a a Jezabel candle to levava o povo na Jezebel. She corrupção. would take people to Sabe corruption. como é que ela apanhava o You know povo? how she would get the people? Ela queria dar a eles dinheiro e She comida wanted to give them para money quem and food seguisse ela. for those who follow Por isso que her. ela tinha muitos falsos That profetas. is why né? she had a lot of false Depois, prophets. sabe o que ela And you fazia? know what she did? Ela dizia o She seguinte: would say the following. nós temos nossos deuses, We have our gods. nós temos nossas culturas, We have our nós temos a cultures. nossa tradição. We have our Aqui tradition. faz assim. This here you do this. Atenção, igreja. Pay attention, Tem church. tradição There are que traditions vai te levar para o inferno. that will take you to hell. Tem tradição There are que vai te traditions levar para pecado. that will take you to sin. Esta This tira da tua vida. takes of your life. Essa você não pode This fazer. you Uma cannot vez que do. você está em Cristo, Once you are in deixa Christ, Cristo te libertar. let Christ deliver you. Versículo 9. Verse E 9. ali entrou numa caverna And she e went passou into a ali a cave noite. and she E stayed a there palavra the do night. Senhor veio a ele e And disse: the
the word of God came to him and said, que fazes aqui, Elias? what do you do here, Elijah? Que fazes aqui, Elias? What are you doing here, E o Elijah? Senhor está te And, perguntando. and the Lord is asking, Antes de eu pregar, before I eu preach, disse que não seja eu a falar. I said, let it not O be Senhor vai me. usar a minha voz. The Lord will use my É a voz voice, desta irmã aqui. in the voice of this Mas sister. quem está trazendo a mensagem But é o who's Espírito bringing Santo. the message is the E Holy o Espírito Santo está Spirit. nos The perguntando: Holy Spirit is o asking que us, fazes aqui? what do you do O que here? estás a fazer aqui, What are you Joanesburgo? doing here O in que fazes Johannesburg? quando tu viajas? What do you do when O you que tu fazes travel? na tua escola? What do you do at O your que tu fazes no school? teu trabalho? What do you do O at que your tu work? fazes na tua igreja? What are you doing O at que your tu fazes church? em casa? What are you O doing que at é que tu estás home? a fazer? What are you doing? É algo que vai edificar? Is it something that will É algo que vai edify? melhorar? Something that will be É algo que vai better? trazer Deus? Something that will E bring ao mesmo tempo vai God trazer bênção para a and tua bring vida? blessing to your life? Ou você fica se amaldiçoando? Or you are cursing Sou yourself? pobre, I'm não poor. tenho nada, I have vivo num nothing. quarto, I live in a isso e room. aquilo. This and that. Não olhe para isso. Do not look at that. Não olhe para isso. Do not look at Vai that. ter um tempo que Deus vai te dar o que é There will teu. be time God Mas will você give tem you que what is honrar o yours, Senhor but you need to agora. honor the Quando Lord você ainda now. está novo, jovem. When Quando as você you're ainda young, está começando a as sua you're fé. starting, Você tem que honrar Deus you naquilo que tu need tens to honor agora. God in what you have Por isso, now. o que é que tu estás fazendo? What are you O doing? que é que tu estás a fazer What aqui? are you doing here? E você nota quando vai lendo And aqui you see as you que read, chegou a um ponto there was a point, que there came para a point Elias poder ser liberto, that for Elijah to be ele ser delivered, curado, for him to be quando ele healed, foi afligido, and he irmãos, was afflicted. por uma depressão, He had depression. entrou aqui nele, It entered him. uma tristeza A profunda, sadness, profound mas ele sadness. teve que sair daquela But caverna, he had to ele leave teve that que sair cave. daquele buraco, He had to leave em that hole. nome de Jesus In the Cristo, name of sai do Jesus buraco Christ, hoje, get out of the hole levanta today. tua mão para o alto, Lift up your hands on diga por high fé agora, and say in faith. veja uma cruz agora, See a cross right nessa now. cruz veja uma On luz, that cross, see a veja o light. próprio Deus falando contigo. And see God speaking to you, E o God Senhor está speaking te to you. dizendo, And the Lord is eu te saying to liberto you, hoje I deliver you da today tristeza, of eu te sadness. liberto hoje I deliver da you today depressão, of eu te liberto depression. hoje I da deliver you ansiedade, today of eu te anxiety. liberto hoje I da deliver you enfermidade. of Seja infirmity. liberto May you be e delivered. diga assim, eu And say, aceito, I eu accept aceito I a cura do meu Deus, the healing of eu my aceito, God. I em nome de accept Jesus, in the name a of cura Jesus, the que vem de healing Deus, that comes eu from aceito, God. I accept agora mesmo, right a cura no now meu espírito, the healing in my a cura na spirit, minha alma, the healing in a my cura no meu soul, corpo, the healing in my a cura na body, minha família, the healing in my a cura na family, minha igreja, the healing in my em nome church. de In Jesus, the name of em nome Jesus de Christ, Jesus, in the name of eu Jesus estou Christ, sendo liberto, I am being em delivered. nome de In the Jesus. name of Jesus Christ, Eu hallelujah. creio. Eu I creio. believe, Você I está sendo believe. curado, You are restaurado. being healed Você and está sendo restored. transformado. You are being Você está sendo transformed. vivificado. You are being Você está revived. sendo... Saia do buraco agora. Get out of the Saia do hole right pecado. now. Get Saia out do of buraco da sin. Get tradição. out of the hole of Que leva ao tradition pecado. that takes you to Saia da sin. feitiçaria. Get out of witchcraft. Saia da Get bruxaria. out of prostitution. Saia da idolatria. Get out of Saia da idolatry. desobediência. Get out of Saia dos disobedience. sentimentos maus. Get out of the evil Não thoughts. aceita isso. Do not accept Repreenda that. isso em nome de Rebuke Jesus. it in the name of Permaneça em Jesus. Jesus. Say in O Senhor vai Jesus, te amar. the Lord will deliver you. Voltando para Romanos capítulo Coming back 10. to Romans chapter O 10. Senhor faz 4 perguntas. The Lord makes O 4 Espírito Santo questions. faz 4 The Holy perguntas. Spirit is making 4 questions. Como, pois, How can invocarão? they invoke? Estamos lá em Romanos 10, 14, 15. Como, pois, invocarão How can they call on Him aquele em que não creram? whom they have not believed in? Para alguém crer em alguma For coisa, someone to believe in something, temos que ver, you need to temos que see, ouvir, you need to hear, temos que saber. you need to know. Senão, como vamos ouvir? How will we Vocês hear? já conhecem, You already know, vocês já têm a palavra, you already have the mas word. muitos familiares de vocês, But many family estão members confusos are ainda. confused. Há muitas falsas religiões, There irmão. are many false Você tem que levar o religions. evangelho You need correto. to take the correct Há muitos gospel. conhecidos seus There are many people que you eles estão know. sofrendo também. They are suffering as well. Jesus pode os transformar. Jesus can Quem é que transform vai them. levar? Who will take the gospel? Quem é que vai levar? Who will take Diga, it? eu. It is me. Eu. Fala, Say eu. it is me. E você mesmo? It is eu. you. Eu. It's me. Eu tenho
que levar o I evangelho. have to take the Para a minha gospel. família. For my Eu family, tenho que levar o I have to evangelho. take the Para meus gospel. amigos. For my Eu tenho friends, que levar o I evangelho. need to take the Para meus gospel. vizinhos. For my neighbors, você. it is you. Como é que eles vão crer? How will they Se nunca believe ouviram falar. if they've never heard? A pergunta que está sendo feita. The question being Aí vem a made. segunda pergunta. Then the second Como one que is, eles vão crer? how will they believe Naquele de que não viram. in whom they have not Não seen, ouviram. they have not heard? Para crer tem que ver ouvir. To believe, Aí we vem a need to terceira hear and see. pergunta. Third E como question, ouvirão? and how shall they Se hear não há quem pregue. without a preacher? Você vai dizer, não, vai a pastora Nadia. You say, go to Pastor Nadia. No, Você. it is you. É você que vai chegar no teu marido falando. You will go to our É você que vai husband chegar and no teu speak to. filho, You go to your no child. teu cunhado, na tua Go cunhada, to your no teu neto, na tua sister-in-law, neta, your no teu grandkids, filho, na tua filha, your daughter, no your teu avô, na son, tua avó. É your você. grandmother and Pega esse grandfather. telefone. Take your Passa phone, mensagem. send a Ou message, manda WhatsApp de or áudio. send an audio. Faz uma ligação. Make a call. Diz, olha, hoje Say, estamos today celebrando 37 we are anos celebrating da minha 37 igreja, years in my de church missões, de trabalho de of Deus, missions and de work of vida. God, of life. Eu sou parte desse I milagre. am a part of this Jesus me miracle. salvou. Jesus saved Jesus me you. ama. E Jesus Jesus te ama loves you. também. And Jesus Eu quero loves orar por you. você. Ora para o teu familiar And hoje pray no for your telefone. family member today. Diz, olha, eu quero te abençoar. And say, I want to Porque bless eu fui you abençoado. of what I was Eu quero te blessed with. abençoar I want também. to bless you as well. É isso, meus irmãos. This- Seja bênção. Be a blessing. Não fique tímido. Do not be Hoje, no shy. primeiro culto em inglês, The first o service diácono in Macaia English, falava sobre os Brother tímidos. Makai spoke of the shy. Os tímidos não é aqueles que são introvertidos, It's né? not the introvert Ou aqueles que falam pouco. or those that O speak a tímido few é aquele que não quer words. falar de A Jesus. shy person is someone that doesn't want to speak O of tímido é aquele que Jesus. tem vergonha de dizer que They're é crente. ashamed of saying O they're tímido é aquele que Christian. não quer carregar nem a Bíblia. They don't even want to carry O a tímido é Bible. aquele que não quer nem orar o Pai They don't Nosso. even want to pray the Não quer Our dizer um Father. versículo They don't bíblico. even want to say one quer levar biblical Jesus verse. para They don't seus want to take familiares. Jesus to their family members. Tira esse timidez. Remove the shyness. Tira em nome de Jesus. Remove it in the Porque name of os tímidos não Jesus. entram no céu. Because the shy do not enter in Mas a heaven. palavra do Senhor fala aqui em Romanos But capítulo the word 10. of God says in Vamos lá, tá Romans, aberto aí, irmão, na sua Bíblia. Vamos ler mais uma vez. Como, pois, invocarão aquele que não creram? and how shall they believe in whom they have not? E como crerão naquele que não ouviram? And how shall they believe in whom they have not E heard? como ouvirão se não há quem pregue? And how shall they hear E without como a pregarão se preacher? não forem And how enviados? shall they preach unless they are sent? Como está escrito? As it is written, Quão formosos os pés do que anunciam a paz, how beautiful are the feet of those do who que preach the anunciam as gospel of coisas peace, boas. who bring glad tidings and good things. Você sabia que uma das peças da armadura de Deus You know that one of the pieces of the armor of God está nos pés? is on your feet. É um sapato, é um calçado. It is a sandal, it is a shoe. Chama-se preparação There is do preparation Evangelho da Paz. of the gospel of peace. Igreja, Church, igreja, church, se você não tiver esse calçado if you don't have the sandal da preparação do Evangelho of da the Paz, preparation of the peace, você não sobe para o céu. you don't go to heaven. Você não vai pés descalço, não. You don't go Tem que estar aí no teu pé aí. walking without shoes. What is on your feet? Você tem que pôr o Evangelho da Paz. You need to Porque put é os the pés gospel que of te peace levam. because the feet Graças a take Deus you. aqui não tem ninguém com cadeira de roda. Glory be to God, we don't Todos have estamos anyone with caminhando a aqui. wheelchair. Everyone is Mas o que walking. movimenta é você, seus pés. But what moves you are your Fora do legs, movimento, your sair e feet. levar. You go and you fetch. Domingo que vem, Next week já Sunday, quero avisar. I want to say here, Todo mês de abril the whole month of April, vai ser culto especial. a special meeting. Todas as 4 cultos de domingo. All 4 Porque é Sundays. Páscoa, é mês Because de it's Páscoa. Easter, it's the month Então vamos ter um só of the culto. Passover. We'll have one Um culto service, bilíngue. a bilingual Mês de abril service, somente, tá? the month of April, Porque é Páscoa. because it's Vai começar Passover. 8h30 o It will culto. start at 8:30. Convida e enche essa casa. Invite and fill O this culto vai ser house. inglês e português. It will be in English and Vamos encher a casa Portuguese. de oração. Let us fill the house of prayer. Vamos encher aqui. Let us fill this Vamos place. levar este evangelho. Let us take this Agora pega a gospel. tua santa mão aí. So take your Põe holy assim hand aqui no right teu now. joelho. Put it on your E se knee. você consegue chegar no pé, chega If também. you can go on your Eu feet, quero go. orar. I want to pray for you. Senhor Deus, Father God, em nome de Jesus, In the name of toda a dor, Jesus, Senhor, all the que está na pain espera no that is joelho, on the legs, on the problema dos knees, ossos, the problems of problema, Senhor, de bones, impedir a pessoa de caminhar, problems that impedes the person from seja walking, no
no material, being it in the ou no materialistic world or spiritual, aqueles demônios, Senhor, the que tu demons sabes que colocam that you know enfermidade that put nos infirmity ossos, nas in the pernas, bones and in the que legs, coloca dor no that corpo, bring pain e in que the tira body, das pessoas remove from the people a alegria the joy de evangelizar. of evangelizing. Eu vos falo agora, I tell you em right nome now, do Senhor Jesus in the Cristo, name of Jesus deixa estas Christ, pernas, leave these sai legs, deste corpo, get out of this sai destes body, pés, get out of this toda legs, praga ou maldição, all the plague or colocada em algum curse, pé aqui, put in any leg colocada em here, alguma perna aqui, put in any vai feet saindo here, em nome get out de in the Jesus. name of Qualquer Jesus. voodoo que foi Any feito voodoo that was está made, cancelado em nome it de is Jesus. cancelled in the Qualquer name of magia que Jesus. foi Any feita magic está that was cancelada em made nome de is Jesus. cancelled in the Aqui name está of tendo cura Jesus. There em is nome de healing Jesus. in the name of Nestas pernas, nesse Jesus, in pé. these legs, in these E feet. que em nome de Jesus And that in the Cristo, name of o Jesus, Espírito Santo de the Deus, Holy Spirit of que God testifica that testifies e capacita, and makes people able, que agora mesmo that right now, coloque sobre eles may you put a over unção them the anointing da preparação of do preparation Evangelho of the das gospel boas novas. of good news. Que venha sobre cada um. Let come over E que todos everyone, aqui and that everyone here, nasça no seu coração they may grow in their hearts amor, a love, fogo do a Espírito fire of the Holy de Spirit evangelizar, to evangelize pregar, and de preach, convidar, to de invite, ser santificado to say, e to de be trazer outros para o sanctified, Senhor and Deus. to bring others to Em you. nome de In the Jesus. name of the Lord Em nome de Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Olha aqui para mim. Look at me right now. O Senhor nos fez 4 perguntas. The Lord asked us 4 Como, questions. pois, invocarão em quem não crê? How shall they call in whom they do not believe? Como prosperarão se não ouviram? How shall they believe if they have not heard? Como ouvirão se How não shall they tem hear if there's no one that preaches? E como pregarão se alguém não enviar? And how shall they preach if no Para one is enviar. sent? To be sent, Nós precisamos cooperar. we need to help. Nós precisamos de oferta, We need offering. do dízimo. We need tithe. O dízimo é um fator de bênção. This is a blessing. Ofertas missionárias. Missionary Ofertas da igreja. offerings at Não, church. e isso que mantém a obra. This is what maintains the work. Você não chega ali no Pick and Pay, no You Spar, no don't go to supermercado Pick and Pan e vai Spa só levando os produtos and e you sai. take things and you Você leave. tem que pagar por You eles. need to pay Para que a obra missionária seja for the feita, missionary work to be done. nós temos que nos importar. You need to care. Então, nesse momento, This moment, você vai pegar a sua oferta. you will take your Eu vou repreender offering. o espírito devorador. I will rebuke this Se você devouring não está dando spirit. dízimo, If you're not você giving tem your que começar a time, dar dízimo. you need to start to Porque give. senão o devorador não sai. Or else the devourer Mas does começa not hoje give. ofertando. But start offering Começa hoje today. ofertando. Start offering Seja fiel today. no pouco que você Be tem. faithful in the Ah, little pastor, you meu have. dízimo é 5 rand. Pastor, my tithe 10 is rand, 5 rand, 10 100 rand, não tem 100. problema. It does not É a matter. fidelidade. It is your É a faithfulness. obediência. It is your Agora pega a tua obedience. oferta. So take your offering. Nós vamos estar orando. We will be praying. Eu peço o coral feminino para se I'll preparar. ask for the department, Amém, female que as irmãs vai department to cantar. prepare. The O sisters culto will não acabou sing. não, viu? The service Já is tem not criança over que vai yet. vir apresentar aqui. There are children É that que eu will estou fazendo um culto present, diferente hoje. making a Hoje é um different culto service. de missões. It's a missionary service. Pega a sua oferta aí. Take your offering. Segura na sua mão. Como vão ser enviados se você não colabora? How will they Como? be sent if you don't help? Você tem que pegar. You need to Pega a tua hold. oferta na mão. Take your offering Pega a in tua your oferta na hand. mão. Take your offering Vamos in your repreender o hand. devorador? Let us rebuke the Vamos repreender o devourer. devorador? Do you rebuke the Sai, devourer? devorador da minha vida. Get out, devourer in my Sai, life in the name espírito of santo da minha Jesus. vida. Get out, Sai, spirit of miséria em nome de misery. Jesus. Get out, misery Sai, in the espírito name of pobreza em nome de Jesus. Jesus. Spirit of Sai, demônio que está me poverty. roubando em nome de Spirit Jesus. that is stealing Eu from vou me in ser the fiel name a of Deus. Diga. Jesus. Eu vou ser fiel a Deus. I will serve Em God. I nome de will be Jesus Cristo. faithful to Agora God. ergue as tuas mãos para o Now alto. lift up your hands. Evangelista Jorge Dias vai orar agora. Evangelist George will E o pray. coral feminino vai entrar. And the female department will Amém. start coming in. Aleluia. Querido Deus, querido Pai. Demos-te graças, Rei da Glória, Pai Santo e Poderoso. Santo, santo, santo és tu. Aleluia. Santo, santo e adorado és tu, Jeová. Erguemos nossos irmãos ao alto, ó Pai. Com a tua autoridade, ó Deus, repreendemos, ó Pai, todo espírito devorador, migrador, ó Pai, cortador, ó Pai, destruidor. Não tenha poder, ó Pai, sobre o seu fruto, ó Pai.
Mark chapter 16, verse 15. Amém.